Viva a Voz de volta, Vera, e a gente continua repercutindo trechos da entrevista do presidente Lula ao portal UOL News, e ele citou os nomes de Geraldo Alckmin, o vice-presidente, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como nomes para vencer a eleição, possíveis nomes, né, para vencer a eleição para o governo do estado, aqui em São Paulo. O nome de Alckmin foi citado pela primeira vez e, segundo Lula, os dois, ele e Haddad, sabem que tem papel a cumprir aqui no estado. O nome de Simone Tebet também foi lembrado. Nos bastidores tem uma discussão para rifar Geraldo Alckmin da vice-presidência e entregar o posto ao MDB numa tentativa aí de fechar aliança para as eleições. Aí, nesse caso, Alckmin poderia concorrer ao governo do estado, já que Fernando Haddad tem aí uma certa resistência a isso. Lula também enfrenta dificuldades em Minas Gerais, apesar do presidente do PDT, Carlos Lupe, ter dito que tem a garantia de apoio do PT à candidatura de Alexandre Calil. Lula disse que não desistiu de Rodrigo Pacheco. Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. Eu quero dizer aqui, alto e bom som, eu ainda não desisti de você, viu, Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso. Bom, Pacheco deve se filiar à União Brasil, como nos contou ontem o Ender Starles, na tentativa justamente de concorrer ao governo do estado, já que o atual partido dele, o PSD, já tem candidato próprio e é adversário de Lula, que minimizou nessa entrevista o avanço de nomes da direita em pesquisas eleitorais e diz que ainda não atua como candidato. E, por fim, nessa entrevista, ele também confirmou que vai a Washington na primeira semana de março para se encontrar com o Donald Trump e que não haverá assunto proibido entre os dois. Agora, Vera, falando do cenário eleitoral, né, é a primeira vez que Lula cita o nome de Geraldo Alckmin, já dando a entender que a composição, o acordo vai ser diferente nessa eleição. Me chamou bastante a atenção ele ter colocado o vice-presidente também no rol daqueles que podem ter de cumprir missão em São Paulo, que é tudo que o Alckmin não gostaria, né? Ele gostaria de permanecer na chapa presidencial, e muita gente tinha dúvida a respeito de se o Lula teria ali jeito para pedir para o Alckmin cumprir algum outro papel nas eleições que não seja o de seu vice, mas tem alguns cenários que podem ser imaginados com o Alckmin candidato ao governo, e eu escrevi isso na minha coluna de ontem a respeito disso, que o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem a impressão de que eles podem optar pelo Alckmin pelo fato de fazer o debate com ele em cima do que ele fez no governo. Ele é o governador que mais tempo ficou no cargo em São Paulo. Além dos 3 mandatos para os quais ele foi eleito, ele terminou o mandato em que ele era vice do Mário Covas, quando o Mário Covas faleceu. Então, muito do que está em vigor aí em São Paulo, no governo, são marcas de gestões tucanas que o Alckmin poderia pleitear e dizer que o Tarcísio não criou marcas próprias. As marcas próprias dele são questionáveis, que é o tal do pedágio free flow, que é muito impopular, e a questão da privatização da Sabesp, que tem os problemas que ainda enfrenta. Então, aliados do Tarcísio me contaram que ele teme mais enfrentar o Alckmin do que enfrentar o Fernando Haddad, porque aí é uma disputa com o PT, e o bolsonarismo versus PT é aquela polarização que interessa para o bolsonarismo. Já o Alckmin, embora tenha se desgastado no interior, onde ele era muito forte, ao se aproximar do Lula, ele ainda tem uma memória, um recall de coisas que ele fez como governador em São Paulo que poderiam ser importantes para debater. Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa aí nessa coisa específica e que eles prefiram o Alckmin por essa circunstância de ser quem está mais aparelhado para fazer um debate em torno do estado de São Paulo com o Tarcísio.